a pergunta sobre o Messias. Em seguida, Jesus perguntou a eles: como se pode dizer que o Messias é descendente de Davi? Pois o próprio Davi diz assim no livro de Salmos: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Se Davi chamou o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Ó, Jesus está sendo bem claro aqui, né? Nosso povo espera o Messias descendente de Davi. Mas Jesus está falando que Davi, que ele é maior que Davi. Antes de Davi existir, quando Davi existia, ele chamava de Jesus do meu Senhor. Né? E nosso povo ainda está esperando o rei Davi, um descendente do rei Davi, para libertar o povo. O problema é terra, né? O problema é que as pessoas estão precisando, estão achando que Jesus veio para nos libertar da terra. Realmente, ele veio nos libertar da terra. Ele veio nos trazer uma nova vida nova, uma vida no céu. Mas as pessoas amam tanto essa terra, está tão findada nessa terra, que não quer sair dela não. Acha que o Messias vai vir aqui para arrumar o povo lá, para derrubar, para reconstruir o muro das lamentações, o templo, né? O terceiro templo. Ele é o terceiro templo. Ele é o próprio templo. É ele que veio, o templo veio habitar em nós. Acabou esse negócio da gente querer habitar no templo. O templo veio habitar em nós. Jesus é autossuficiente para nos salvar. As pessoas estão querendo que Jesus venha nos libertar. E Jesus fala que se esperar dele só aqui nesta terra, somos mais do que miseráveis. Tem gente que está esperando que Deus vai vir aqui resolver todos os seus problemas aqui nessa terra. Não vai não. Infelizmente, eu vou contar uma coisa para vocês. Não vai não. Vai não. Eu vou contar uma história que a gente conhece muito bem do rei Davi. Quem achou que quando ele matasse o gigante, os problemas dele teriam todos sido resolvidos? A Data falou, meu Deus, dela está sendo resolvido. Fala que é o pai dela aqui. Hein? Ele matou o gigante? Matou. O que ele tinha feito antes de matar o gigante? Tinha matado o leão, o urso. Ele tinha problema antes? Ele matou o gigante? Ele continuou tendo problema? Eu acho que os problemas dele só aumentou. Porque ele matou o gigante. Ele ficou famoso. Ele já tinha sido ungido como rei. Ele matou o gigante. Ficou famoso. Aí começou os problemas dele. Perseguição. Perseguição do próprio rei. Perseguição daquele que ele ajudou a proteger. Aí depois que acabou, Deus exterminou o seu inimigo, pois matou, né? Que o próprio Deus permitiu que Saul morresse. Ele foi rei. Acabou o problema dele? Não. A casa dele foi dividida? Foi. Por quê? Pelos filhos. Às vezes nosso problema está no nosso lado e a gente não enxerga. O problema é que a gente só quer as coisas de Deus nessa terra. A gente só procura Deus aqui. Para Deus resolver nossos problemas aqui, para Deus abrir as portas aqui, para Deus fazer as coisas aqui. Parece que Deus é nosso empregado. A gente não está buscando Deus porque a gente quer morar no céu.
A gente não está buscando Deus porque Deus tem uma nova vida para a gente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito para que todos naquele que não pereça, mas sim tenha a vida eterna. Estamos querendo trocar um dia, um mês, um ano, 1000 anos por uma eternidade. E a gente está ficando olhando muito a capa do livro, que nem o Alejandro, né? Você resolveu aquele problema, filho? Você resolveu? Ele olhou a capa. Ele foi e comprou pela capa. A gente ultimamente está olhando muita capa. Hoje mesmo, filho, a gente tem que abençoar pessoas. Estamos aqui para abençoar pessoas. Você avisou o rapaz que você vai de manhã? Que hoje você não iria? Não avisei, mas eu achei que ele ia saber por eu não avisar. Porque ele perguntou se eu ia. Eu falei que eu não sabia. Graças a Deus, seu pai estava acordado, porque ele buzinou aqui nessa porta aqui. 2 vezes eu saí para falar para ele que você não ia. E o cara não tem obrigação nenhuma de vir te buscar. Sim, eu sei. Só que ele pediu, se você for de manhã, avisa. Aí eu passo. Aí eu não avisei, porque eu não ia. Não, a gente tem que ter zelo pelas pessoas. Porque ele não é obrigado a fazer nada por mim. Eu deveria ter mandado uma mensagem para ele que me custa. Meu amigo, hoje eu entro a 1h da tarde. Hoje eu entro às 2h da tarde. Porque ele tem feito um favor. Deus tem dado graça. Porque você não sabe como seu pai fica aliviado quando ele passa aqui e leva você. É uma tranquilidade. Qual é a retribuição sua? Eu pensei em mandar mensagem, só que não tem WhatsApp. Quem não tem? O Wagner. Ligasse. Ele não tem WhatsApp? Não. Como você se comunica com ele? Ligando. Ele não tem WhatsApp porque eu acho que ele não gosta. Ele não tem. Então Aí, faça isso. Eu ia ligar, mas era tarde da noite. Faça isso porque ninguém é obrigado a abençoar ninguém. E abençoado seja quem nos abençoa. Amém? Quem nos abençoa, abençoado seja. Então ser tu também uma bênção na vida dele. No mínimo avisando. Porque se eu não tivesse acordado, amor, ele teria buzinado. Teria esperado. Buzinado de novo. Você que entrou pro carro assim, filha? É, que eu não consegui. Aí eu dei a volta ali embaixo e me dei pro carro. Buzinado de novo. Não faça isso com as pessoas. Tá bom? Então o rei Davi, eu só queria te chamar essa atenção. Então o rei Davi, ele morreu tendo Problemas. no fim da vida dele. O outro filho quis usurpar o trono do Salomão. O próprio amigo dele, de grande... Estima. Não, lutava junto com ele, tentou golpeá-lo para levar o reino ao irmão dele. E as pessoas estão olhando e estão procurando Deus só nessa terra. Olha, só no nível ori. E Jesus não veio para nos levar, nos dar tranquilidade no nível horizontal. Jesus veio para nos dar tranquilidade no nível Vertical. vertical. Se vocês estão esperando Jesus só resolver seus problemas aqui, infelizmente eu tenho uma notícia para contar para vocês. Vocês não vão encontrar ele aqui. Porque ele veio nos dar vida e vida em abundância. O nosso povo não acredita nisso. A grande maioria do nosso povo não acredita nisso. Eu vejo o próprio povo evangélico hoje, fala do céu, ama o céu, mas não quer ir para lá não. Eu estava vendo, ontem eu atendi uma pessoa aqui que da minha autoestima, eu gosto muito dela. Ela tem um problema dela. Eu marquei algo que ela falou para mim, ela falou assim, Edson, eu só queria ser Feliz. Eu só queria ter uma, Família. enquanto a gente tem família e está jogando fora. Tem muita gente que tem família jogando fora. Ela lutando para ter uma, Família. ela foi golpeada, ela apanhou, tiraram o dinheiro dela, fizeram o que fizeram com ela, porque ela tinha um sonho. Qual é o sonho dela? Uma família. E a gente tem uma família, a gente às vezes olha para ela e não dá valor, cara. Às vezes troca a família por
tão pouco, gente. Às vezes troca a casa por tão pouco. Troca a família por tão pouco. Ontem eu estava no centro cirúrgico. Eu contei isso. Quem ouviu? Você ouviu? Boa. Ah, da moça? O cara estava lá, a cirurgia ia rolar 1h da tarde. Começou a nossa cirurgia às 3h da tarde, por quê? Porque uma moça de 27 anos perdeu o útero, perdeu o filho, teve hemorragia, tomou 4 bolsas de sangue. Depois ela perdeu o útero. Qual a história de vida dela? Ela perdeu um filho, e ela perdeu a chance de ser mãe. Nunca mais nessa terra ela será mãe. E às vezes isso é problema real, e às vezes a gente pega o nosso problema e chega para Deus e derrama sobre Deus, e às vezes a gente até esquece pai, esquece mãe, esquece pregação, esquece tudo por causa do nosso problema. Jesus veio resolver o nosso problema para levar você para onde, galera? Qual é o maior problema que você tem? O maior problema que eu tenho é não poder ir pro céu. É não poder ir para o céu. Esse é o nosso problema. A gente está aqui nessa terra, quando a gente ganha o sopro da vida, começa o nosso problema. Qual é o nosso problema? Tudo aquilo que afasta a gente de Deus. E que nos afasta de Deus? Pecado. Qual é o pecado que nos afasta de Deus? Pecado é pecado. Fornicação é pecado. Adultério é pecado. Roubar é pecado. E etc. Fornicação é pecado. Roubar é pecado. 1 Coríntios capítulo 5, 6 e 7 fala sobre a fornicação e o adultério. Amém. É complicado a questão que realmente é pecado, mas sabe qual é o maior problema do ser humano hoje? É tentar ajudar Deus, né? Os dois que você citou realmente estão nos 10 mandamentos. Mas Deus, antigamente, o rei Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. O que é fornicação nessa época? Davi tinha mais de 300 mulheres. Qual foi o maior pecado dele? Pegar a mulher do... O que Deus falou para ele? Eu te daria quantas mulheres assim mulheres. Davi, se era pouco as mulheres, e nessa época Davi já tinha 300. E ele tinha mulheres que, uma delas ela foi casada. O marido dela morreu, então ela era viúva. Abigail, Davi teve. Aí que Deus falou para ele, Davi, se você acha pouco as suas 300 mulheres, que o filho dele depois levou para... estampou, pegou todas as mulheres do pai, que naquela época era poder, o filho dele pegou as mulheres do pai. Isso é adultério, não é? Deus condenou ele por isso? Sabe qual é o maior problema do ser humano? É tentar ajudar Deus. Porque realmente Deus, para alguns, é um velho que precisa de... E quem é esse algum? Eu vou falar uma coisa, nosso amigo, que eu respeito demais, Moisés. Qual era a meta de Deus? Não eram os 10 mandamentos? Não matarás, não roubarás. Qual é o primeiro mandamento com promessa? Honrar teu pai e tua mãe. Por que honrar seu pai e sua mãe? Porque o pai e a mãe na terra é Deus. Qual é a referência de pai na terra? Se você não respeita, é bíblico, se você não respeita quem você vê, como você vai respeitar Deus que não vê? Se você não ama o seu próximo como o que você vê, como amarás a Deus que você não vê? Deus deu 10 mandamentos. Moisés achou pouco. Lá na frente Moisés fez 613 leis para ajudar Deus.
Moisés pôs um fardo que ninguém podia carregar. Jesus fala que ele veio cumprir a lei para nos dar as graças, porque ninguém vai ser salvo pela lei. Posso ser sincero? Porque o povo de Israel não acredita em Cristo? Por causa da lei de Moisés. A lei que o próprio... não foi o próprio Deus que mandou? Quem conhece a passagem de Elias? O que Elias fala? Segundo a minha palavra. Não choverá. Foi Deus que mandou? Choveu? Não. Porque Deus assinava quando o profeta falava. Deus assinava quando o profeta falava. Sabe qual é o problema? A gente fica procurando piolho na cabeça dos outros. A gente às vezes não consegue servir a Deus por causa das leis que nós mesmos criamos e pomos na nossa cabeça. Infelizmente ou felizmente, hoje a gente tem quantas denominações? Cada um com o seu mandado. A igreja A não pode isso, a igreja B não pode aquilo, a igreja C não pode aquilo. Aí você está lá e fala, sei lá, eu acho que não... aquilo... isso... eu vou ficar em casa. Se você estiver na igreja A e lá tiver escrito que você não pode usar batom, você vai para o inferno se usar batom? Que responde? Não creio, claro. Não creio. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Como ele foi? A desobediência. Não foi o fruto, foi a desobediência. Porque Deus deu uma ordem a Adão. Adão, não comerás. Adão deve ter dado, porque a Bíblia nos relata, eu só sei que Deus foi lá, cobrou Eva, né? E na verdade não foi nem comendo o fruto, nem a desobediência. É procurar culpado. Quando Deus chega em Adão, se é homem, né? Porque hoje está faltando homem, a gente estava conversando isso ontem. Se Adão fosse homem, falava assim, eu pequei contra ti, pequei contra o céu, contra a terra, me perdoa. Não, ele foi culpar Deus. A culpa é da mulher que tu me deste. Eu acho que a mulher foi mais digna, que ela falou, olha, Senhor, tu é pobre. Né? Ela não culpou Deus, ela culpou a pobre. Adão não culpou ele, Senhor, foi a mulher. E eu pequei porque eu não estava vigiando ela, eu não estava cuidando daquilo lá. Eu não estava zelando, porque o dever da gente levar nossa esposa sem mácula é nosso. O dever de cuidar, o seu dever é cuidar da Nicole. Se você casar, meu irmão, o seu dever é cuidar dela. Como domingo passado eu peguei o pé de vocês, porque vocês não estavam cuidando do que é meu esposa. O dever do homem é ser protetor, provisor. Aí beleza, Adão foi lá e culpou. Então sabe qual foi o pecado de Adão? Não foi fruto, foi a desobediência. Se eu estou numa igreja que não pode usar batom, se eu usar batom, eu vou para o inferno. Se eu estou lá, eu estou por livre, espontânea. Se a lei do homem, porque o que é ligado no céu é ligado na terra, tá certo? Não, diz a Bíblia. Não, a Bíblia diz o seguinte, que é ligado na terra é ligado no céu. Não é que é ligado no céu, na terra. Não, que é ligado na terra é ligado no céu. Se eu tiver num lugar que ali fala que eu não posso usar batom, se eu usar batom eu vou para o inferno? Eu vou. Não por causa do batom, mas sim por causa da desobediência. Está em rebeldia. Da rebeldia. Se eu estou numa empresa, por causa de um salário, eu obedeço o que o meu patrão fala. Se eu estou num culto, se eu estou numa igreja, eu não vou obedecer o que o pastor fala. Mas ele criou a lei. E aí? Moisés criou 613 leis segundo a palavra de Deus. Para ajudar a doutrinar o homem. Você sabe que aonde eu me paro aqui na palavra de Deus? Nos 10 mandamentos. Eu sigo a palavra de Deus com os 10 mandamentos. E sabe o que os 10 mandamentos falam?
O maior pecado é machucar os outros. Porque se eu seguir Jesus, e Jesus pegou os 10 e resumiu em 2, amaram a Deus sobre todas as coisas e seu próximo a ti mesmo. Se eu amo o meu próximo, eu vou roubar ele. Nem vai matar, nem vai cometer falso testemunho. Não vou olhar a mulher do próximo. Não vai cobiçar nada que ele Eu tem. não vou cobiçar as coisas do próximo. Eu não preciso da 613 lei, porque se eu for na 613 lei, se um filho meu falar alto comigo, eu tenho que bater ele na praça pública. Ah, mas mudou. Ah, Jesus mudou? Deus mudou? A lei muda. Deus viu que a lei era muito pesada. E por que Deus assinou embaixo? Porque eu falo uma coisa, olha que Deus fala aqui, ó. Primeiro texto que eu peguei. Vida. Lê para mim. Qual? Aqui, Jeremias 2:20. O povo não quer adorar ao Senhor. O Senhor Deus diz: Povo de Israel, faz muito tempo que você rejeitou a minha autoridade. Você não quis me obedecer. Povo de Israel. Ele está falando com quem? Ele está falando com quem, Lidiane? Hã? Você é povo de Israel? Você vem da videira verdadeira? Você vem, meu querido, da videira? Você foi enxertado, então você é povo de Israel. Amém? Todos aqui que creem em Jesus Cristo foi enxertado na videira verdadeira. Deixa eu falar uma verdade para vocês, é povo de Israel. Porque se vocês não forem povo de Israel, vocês também não são salvos, não. Porque Jesus veio para os seus não quiseram a salvação foi estendida para todos, mas o próprio Paulo fala que a gente somos enxertados, que aquele que os não-judeus são enxertados na videira verdadeira, porque a raiz devia ser a raiz vem de Israel. E Deus tem com esse povo? O povo dele. Ah, mas vai discutir com Deus, não vem discutir comigo não, porque o povo é dele. Ele está falando com todos nós. Paramos de adorar a Deus para adorar os problemas. Levantamos todo dia de manhã e arrumamos um Deus para adorar. Levantamos todo dia de manhã e vimos um problema novo. E problemas que nos afastam de Deus. Tudo que nos afasta de Deus é um problema. Nos leva à destruição. Sabe qual é o maior problema do povo? Se afastar de Deus, se afastar da eternidade. Às vezes, como nosso amigo falou, uma fornicação realmente afasta. A gente se acha muito impuro para servir a Deus. Mas quem falou que você é puro para servir a Deus? Se você fosse santo, você não estava mais aqui, meu irmão. Tem igrejas, eu não estou aqui para falar de igreja, que acham que para você tomar santa ceia, você tem que estar lavado, remido no sangue do Cordeiro, sem pecado. Ó, desculpa, se você não tivesse sem pecado, você não vai nem para tomar ceia, porque a ceia foi feita para os pecadores. Uma aliança que Deus garante com o seu povo. Aí a turma pega Paulo, que estava uma baderna lá, e pega Paulo e senta ali a mamona no povo. Porque estava fazendo a ceia lá, que a ceia hoje, a gente a ceia daquela época era uma ceia para o Senhor, estava tendo briga, aí Paulo desce a mamona no povo. Aí as igrejas pegam aquilo, porque o povo prefere acreditar no que é difícil. Mas eu vou te dizer uma coisa, é tão fácil ir para o céu, cara. É fácil como o texto diz, que Deus amou o mundo de tal, que mandou o seu Filho, para que todos naquele creiam, basteia, mas a turma fica procurando o pecado para te levar para o inferno. Quem aqui não tem pecado? Dos pecadores eu sou o maior deles. E como que eu faço para ir para o céu? O sangue de Jesus é autossuficiente para me remir, me lavar e me perdoar de todos os meus pecados. Porque eu não sou
santo. E se tiver algum santo aqui, glória a Deus. Não era para estar aqui, hein? Tá difícil. Tá difícil. E toda vez tô caçando esse ano. Somos pecadores. Somos pecadores. Estamos na batalha. A vida é uma luta. Para eles lá, para mim a vida é uma beleza. Porque nessa peleja não precisava de pelejar, porque eu, Senhor Jeová Sabaote, pelejarei por você. Mas você precisa acreditar nisso. Tudo vai, e a nossa salvação vai em Cristo Jesus. Eu não sou autossuficiente para me salvar. Também não sou autossuficiente para apontar o erro dos outros, das dificuldades dos outros, do pecado dos outros. A Bíblia fala, se eu não for criança aqui, ó, eu não vou, se eu não nascer de novo, da água e do Espírito, você que nem essa criança, sabe o que essa criança faz? Ela não está vendo nada, ela está interessada no que interessa a ela. Ela está pouco ligando se alguém está errando ou não, porque ela nem sabe o que é errado. Para de ver o erro. Sabe o que a Bíblia fala quando a gente fica vendo o erro na vida dos outros? Tira A prova. Se eu estiver num lugar, uma orientação para você, se eu estiver num lugar, se Deus abrir a porta, falar para mim em tal lugar, lá tem, infelizmente, regras do homem, e se eu não cumprir, eu estou pecando? Porque eu cumpro regras do trabalho, por causa do miserável salário, eu não cumpro regras de uma igreja que eu estou frequentando, e o pastor lá levantou numa manhã, de mau humor, e falou, Deus falou comigo, Deus falou para mim fazer isso, e agora vai ser assim, tá lá, segue, porque Deus ama os obedientes. Vou contar uma história para vocês verem. Pedro, ele se achava muito santo. Pedro se achava no alto escalão. Pedro era o cara. No entanto, deixou Paulo 14 anos esperando para começar a sua primeira missão evangelística. Pedro era porradão. Deus mandou ele na casa de Cornélio. Ele não quis ir, porque Cornélio não era santo. Porque Cornélio adorava ídolos. No entanto, a primeira coisa que Cornélio fez na hora que viu Pedro foi o quê? Se ajoelhar. Pedro não podia comer nada na casa de Cornélio, porque lá era impuro. Foi a maior briga. A primeira briga pentecostal foi quando Pedro saiu da casa de Cornélio. Eles acharam Tiago, fizeram reunião, foram lá se reunir. Como que pode Cornélio ir lá e ver banquete? Aí ele falou, não, antes de eu fazer qualquer coisa, o Espírito Santo tomou aquele povo. Você sabe o que Deus achou graça em Cornélio? Ele dava esmola. A Bíblia fala que as orações de Cornélio subiu ao céu, e Cornélio não era nada evangélico, não tinha nada de crente. Era um adorador de ídolo, tudo podre. Um pecador de primeira. E as orações dele subiu. Eu não vi a Bíblia falando que a oração do povo de Israel subiu, mas de Cornélio subiu. Todo desgraçado, Cornélio. E antes mesmo de Pedro querer, porque se dependesse de Pedro, homem de Deus, trazer ali a unção do Espírito Santo, não tinha trazido. Ele estava arredio. E olha que Deus mostrou para ele, olha, chama-se de impuro que eu purifiquei. E Cornélio e Pedrão estava lá, ó. Pedrão andou com quem? Sabe, eu acho que eu aprendi uma coisa com isso. Andar com Cristo não quer dizer que você tem Cristo.
Sabe quando eu vejo Cristo agindo na vida de João? João foi, não sei se o nosso amigo sabe, João foi pregar. Primeira ida, o povo não aceitou a palavra de Deus. João voltou e falou para Deus assim, Jesus, Senhor, manda fogo naquela cidade que aquele povo lá não aceitou. Aí Jesus falou, calma, João, calma. Aí depois que João tem um encontro com Jesus de verdade, que vê que Jesus entrou na vida dele, ele parou de andar com Jesus, e Jesus entrou na vida dele, sabe o que ele fala? Irmãos, se pecai, filhinhos, ele chama a gente de filhinhos. Eu estou errado, meu amor? Não. Filhinhos, se pecais, Deus perdoa. Deus perdoa. Quando eu tenho Deus na minha vida, eu paro de ver o pecado do meu semelhante e vejo o perdão do meu semelhante. Eu vejo que Deus perdoa o adultério, Deus perdoa a vaidade, Deus perdoa a intriga, Deus perdoa a desgraça, Deus perdoa. Sabe que Deus não perdoa? Quando eu faço mal para o meu semelhante, quando eu quero mal do meu semelhante, quando eu desgraceio a vida do meu semelhante. E nem eu falei para a moça, olha, se você está sofrendo a dor do prejuízo, imagine quem cometeu o prejuízo na sua vida. Ai dele. Ai dele. Olha errando. Rapaz, vem aqui, está errado. Prejuízo na vida do cara. Eu preciso ser bênção na vida dos outros. Eu preciso pensar no ser humano. Eu não sou melhor do que ninguém. Quem é melhor do que eu? Você, amor. Você. Porque quando eu pensar que eu sou melhor do que você, aí eu estou errado. Agora, melhor do que nós é Cristo. Ele deu a sua vida, ele não tinha pecado. A Bíblia fala que ele foi o matador como ovelha muda. Sabe por que a Bíblia falou ovelha muda? Porque ele não julgou ninguém ali na cruz. Ele podia julgar todo mundo ali, Luiz. Mas sim perdoou, né? Perdoou. E nem julgou o outro que estava falando, se o senhor é o senhor mesmo, tira a gente daqui. E nem que estava chicoteando, nem que pregou ele assim. Não, ele falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas agora com o pai ele teve. Ele teve o pai. Ele teve o braço. Pai, por que me abandonaste? E por que Deus abandonou ele ali? Deus não morre. Se Deus não abandonasse, Jesus não ia morrer. Por que os que estavam na cruz não morreram? Porque antes de Jesus, primeiro que Jesus, porque onde Jesus está não tem morte. Ele morria e levantava, morria e levantava, morria e levantava, porque Jesus é a vida. Se o pai não abandonasse ele, ele não podia morrer. Porque o pai não morre. Você sabe qual que foi o maior preço que o pai pagou pelo pecado de Adão e Eva? Se vocês me perguntarem assim, Deus errou, Deus se arrependeu, né? Deus pagou um preço, não pagou? Porque se Deus, o próprio Deus, tivesse vindo aqui, morrido por nós, não seria tão pesado do que não é um filho pagar o preço do que nós construímos. Ah, mas Jesus estava lá, é verdade, tudo foi feito por ele e para ele, verdade, ele estava lá. Mas o próprio povo que ele foi feito por ele e para ele, crucifica